sou André Moraes e estou aqui no curso preparatório adiante dando início ao nosso quadro especial para você, concurseiro. Quadro chamado de CPA Bizu, com o nosso assunto progressão aritmética. Chama a vinheta. Antes de começar a nossa aula, eu peço para você comentar o nosso vídeo, curtir. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que lançarmos aqui no nosso canal. Vamos para a nossa aula. Vem comigo, olha só. Progressão aritmética. É uma sequência numérica, tá legal? A partir do segundo termo, conseguimos encontrar qualquer termo adicionando ao seu anterior uma constante real chamada de razão. Simples assim, simples. E eu coloquei 3 exemplos básicos para a gente poder, e as suas classificações, entendê-los de forma bem simples. Venha comigo, olha só. Uma progressão aritmética será crescente quando a sua razão for positiva. Oxi, que facilidade, professor! Tá vendo aí, ó? É muito simples, veja. É notório enxergar que do 8 para o 11, eu adicionei 3 unidades. Sabe quem é essas 3 unidades? É a razão da nossa progressão aritmética. Sabe quem é esse 8? É o primeiro termo. Esse cara é o primeiro termo, a índice 1. E esse daqui é o segundo termo. Se eu quero encontrar o terceiro termo, eu pego o segundo, que é o anterior a ele, e adiciono a mesma constante real, que é chamada de razão da PA. Fácil, fácil, fácil. Se eu quero encontrar o quarto, adiciono ao terceiro 3 unidades e assim sucessivamente. Veja que então a razão é positiva, pois ela é mais 3. Legal? E quando uma PA será decrescente? Muito fácil. É quando a sua razão for negativa. Simples assim, olha só. Venha comigo, ó. O primeiro termo é 7, o segundo é menos 2, o terceiro é menos 3, opa, o segundo é mais 2, me perdoe. O terceiro é menos 3, o quarto é menos 8 e assim sucessivamente. O que está acontecendo com essa sequência numérica? Ela está decrescendo 5 unidades. Então veja comigo, olha só. Se eu decresço 5 unidades, a gente chegou a 2. Se eu decresço 5 unidades, chego a menos 3 e assim sucessivamente. Sabe o que é esse menos 5? É a razão dessa PA. Beleza? E a PA, quando ela for constante, é, pois, chamada de PA constante quando a sua razão for igualzinho a 0. Fácil, professor. É, ó, adiciona 0 a qualquer termo, eu sempre encontro a constante 3. Tudo bem? Fácil? Muito fácil. Venha comigo agora. Termo geral de uma progressão aritmética, galera, é simples assim, muito simples, simples, simples. Veja bem, conhecendo o primeiro termo e a razão da progressão, é simples enxergar que eu consigo escrever todos os termos a partir do primeiro usando a razão. Veja só que interessante. O segundo termo, ele é igualzinho o primeiro termo somado uma única vez à razão. Olha que simplicidade, vou escrever aqui ao lado, olha só. Primeiro termo e o segundo. Veja que o segundo termo é obtido quando eu somo uma única vez, tomando como referência o nosso primeiro termo. Legal? E quando eu quero encontrar o meu terceiro termo, é notório enxergar que eu adiciono 2 vezes a razão ao primeiro termo. Então, por isso que sai essa pequena e linda e maravilhosa expressão. Simples assim, ó. O terceiro termo é igualzinho ao primeiro, adicionado 2 vezes a razão a ele. Legal? E o quarto termo é também muito fácil de enxergar. Olha só que facilidade. Eu adiciono quantas vezes a razão ao primeiro termo? Adiciono ao primeiro termo 3 vezes a razão para obter o quarto termo. E se eu continuo a fazer isso, tá legal? Até chegar o enésimo termo, eu adiciono, tudo bem? N menos uma vez a razão ao primeiro termo. Olha que facilidade! Por isso que obtemos essa pequena e humilde expressão matemática que nos permite calcular todos os termos de uma progressão aritmética. Essa expressão ela é conhecida e chamada de termo geral
de uma progressão aritmética. Fique conosco, não saia daí que virá muito mais novidade para você, concurseiro, ser aprovado no seu concurso. Agora, fazendo exemplos clássicos e bem interessantes para fixação de todo o assunto comentado anteriormente, segue esse exemplo aqui, vem comigo, olha só. Se o 10º termo de uma progressão aritmética de razão igual a 2 é 28, então o primeiro termo dessa PA é simples, uma pergunta bem simples, legal? Então vamos recapitular tudo que falamos anteriormente. Para que eu determine ou encontre todos os termos ou um específico termo de uma progressão aritmética, eu preciso notoriamente da razão e do primeiro termo. Se eu tenho essas duas informações, eu escrevo qualquer termo de uma PA. Legal? Venha comigo então, olha só. Olha como é simples, básico, moderno e muito interessante essa questão. Veja comigo, olha só. O 10º termo dessa progressão aritmética, fechou? O 10º termo é o A índice 10. Ele é igualzinho a 28. Foi dado pelo nosso enunciado. Legal? Ele é 28. E a razão dessa PA é 2. Então, a razão, chamaremos a razão de R, lembra anteriormente, no vídeo? É 2. Agora, no termo geral de uma progressão aritmética, olha que interessante, nós temos uma expressão matemática que nos permite encontrar qualquer termo dessa PA. E nós sabemos que essa expressão ela pode ser anotada ou escrita nesse formato. Vem comigo, olha só. O 10º termo é igualzinho, fixando o primeiro termo, é igual ao primeiro termo adicionado quantas vezes a razão ao primeiro para chegar ao 10º. Lembra? Do primeiro para chegar ao 10º, nós somamos ao primeiro 9 vezes a razão. Olha que interessante. Então, vou escrever o que eu acabei de falar. 9 vezes a razão. Então, de novo, do primeiro termo para adicionar 9 vezes a razão, eu caio lá no 10º termo. Quer ver? Olha só. A partir do primeiro, adicionando 9 razões, eu caio lá no 10º. Acabei de escrever o termo geral que nos compete encontrar o 10º termo. Agora já tenho todas as informações. Quais são as informações? O 10º termo, ele bate 28. Estou substituindo. A razão dessa PA, ela bate 2. Então, 9 vezes o 2. Com isso, olha como é simples. O primeiro termo adicionado a 18, eu encontro 28. Isso é notório enxergar que o nosso primeiro termo só pode valer 10. Encontrado o primeiro termo e já tendo posse da razão, agora eu encontro o que ele quiser. Não é verdade? Tranquilo? Eu encontro o que ele quiser. O que ele quer? Ele quer o primeiro termo. Que interessante, básico, acabou a questão. Veja então, olha só, ele me dá o 10º termo, me fornece o valor da razão e me pede o primeiro termo. Olha que simplicidade. Tomando posse da informação que nós temos, que é a expressão geral ou termo geral, que nos compete encontrar todos os termos de uma progressão aritmética, encontramos então que o nosso primeiro termo vale 10. E com isso, o nosso gabarito bate C10, gente. Muito simples. Viu a importância do termo geral? Venha comigo para mais esse exemplo. Olha só, que exemplo tranquilo. Em uma PA, a razão é menos 10. E o oitavo termo, A8, oitavo termo, é igual a 20. O valor do 20º termo é? Do 20º termo, o cara que está lá na 20ª posição é igual a? Acabou a questão. Tomando posse das mesmas informações, a razão bate 10, olha que interessante. Ou menos 10, me perdoe. O oitavo termo, ele bate 20. E aí ele me pede o 20º termo. Questãozinha típica de uma questão que possa cair numa prova, no concurso da ESA ou no concurso da EA, muito tranquila e bem simples, porque os conceitos são primários. Legal? Então vem comigo, olha só, vamos resolver essa pequena questão. Nós já temos posse do
oitavo termo e da razão, eu necessito do primeiro. Se eu encontro o primeiro termo, eu consigo encontrar o 20º. Legal? Mas daqui a pouco, não saia daí. Fique tranquilo, siga-nos aí nas nossas redes sociais, porque aqui tem muito bizu para você. Eu vou resolver esse mesmo exercício com uma forma bem simples, com um bizu que eu vou dar para você, aluno CPA, para você ser aprovado e resolver a sua questão lá na sua prova com aquela facilidade. Não saia daí. A princípio, eu vou resolver da forma comum, como todos fariam. Depois, eu vou resolver para você, somente para você ter uma carta na manga na hora da sua prova. Venha comigo então, vamos resolver de forma geral, geralzão, vem comigo. Então, ó, o oitavo termo é igualzinho o primeiro somado quantas vezes a razão? 7 vezes a razão. Lembra que é adicionado 7 vezes a razão ao primeiro termo para encontrar o oitavo termo. Então, já tenho informação do oitavo termo. Eu quero o primeiro termo e também já tenho a informação de quem, gente? Da razão. A razão bate quanto? Menos 10. Simples assim. Agora, a aritmética básica, né? Ó, 20 é igual ao primeiro menos mais vezes menos. É sabido bem, né? Que produto de mais vezes menos dá menos, então menos 70. Qual o número que eu tirei? 70 e deu 20. Logo, esse número só pode ser igual a 90. Veja que aqui ele não pede o primeiro termo, ele pede o 20º termo. Agora, para concluirmos isso, né, é notório enxergar também que o nosso 20º termo é igualzinho ao primeiro adicionado. Quantas vezes a razão? Quantas vezes? 19 vezes a razão. Então, ó, 19 vezes a razão. Olha que simplicidade. O primeiro termo eu já tenho. Você também. Olha só, já encontramos. Bate 90. Ou 19 vezes a razão, que é menos 10. Consegue entender? Belezinha? Então aqui a gente consegue escrever que o nosso 20º termo é igualzinho a 90 subtraído de 190. Me perdoe. 190. Que o nosso 20º termo, para concluir com chave de ouro, bate, o nosso 20º termo bate menos 100. Fechado, professor? Menos 100, gabarito D para você, forma que todos fariam. Daqui a pouco eu vou voltar com o bizu para você, porque o nosso quadro é o quadro CPA Bizu para você, aluno CPA. Fique conosco e não saia daí, já volto já. Então agora, nesse momento, é o bizu CPA para você. Lembra que eu falei que iríamos fazer essa questão aqui com aquele bizu especial para você, diretamente do curso preparatório adiante. Professor André Moraes, passando para você como você, meu aluno, você vai resolver essa questão e ser aprovado no seu concurso. Venha comigo, olha só que facilidade, muito fácil. Tá legal? Temos as informações. Vou ler de novo. Olha, em uma progressão aritmética, a razão é menos 10. E o oitavo termo é igual a 20. O valor do 20º termo é... Olha que especial. Segura. Não saia daí. Segure um pouquinho que é muito rápido. Você vai resolver essa questão em 2 linhas no máximo. Sério, professor? Sério. Muito sério. Fica comigo, olha só. Que legal. Vamos aqui, ó. O 20º termo, eu posso escrevê-lo dependendo de um termo qualquer de ordem inferior a ele. Calma, não entendi, professor. Vou explicar de novo. O termo 20 ou 20º termo, eu posso escrevê-lo dependendo, tá, de um termo de ordem inferior a ele. É verdade, olha só. Se eu quero encontrar o 5º termo, eu posso escrever que o 5º termo é igualzinho ao 4º termo somado à razão. Também posso escrever que o 5º termo é igual ao 3º somado quantas vezes a razão? Lembra lá de somar a razão? Então, trazendo essa ideia para cá, podemos escrever o 20º termo, dependendo do termo de ordem inferior a ele, tá legal? Do oitavo, mais quantas vezes a razão? Agora vai também um outro bizu para você. Sempre o maior menos o menor é a quantidade de vezes que eu adiciono a razão. Então, ó,
do oitavo para chegar ao 20º eu tenho 12 termos, então a gente soma, adiciona 12 vezes a razão. Acabou a questão? Acabou, falei demais, demorei ainda para fazer porque eu falei demais, galera, olha só, mas para resolver a questão é muito simples. Então agora basta substituir. Quem é o meu 20º termo? É o oitavo, olha as informações surgindo. É o oitavo termo que bate 20, mais 12 vezes quem? Fala pra mim, 12 vezes a razão. A razão bate menos 10. Encontramos, substituindo todos esses valores, encontramos o termo pedido, viu? No máximo, olha lá, ó, o 20º termo é igualzinho a menos 120 adicionado a 20, bate menos 100. Galera, fala sério, escrevi demais aqui para ficar registrado para vocês, mas aí está o bizu que você aqui conosco terá em todos os nossos vídeos. Fique conosco, assista todos os nossos vídeos e fique conosco até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Professor André Moraes. Tchau, tchau.